tubarão-martelo, Spirna gigaena, da espécie dos cachariniformes, é facilmente identificável por sua cabeça em forma de martelo. Há cerca de 10 espécies de tubarões-martelo espalhadas pelo mundo inteiro, algumas das quais atingem até mais de 6 metros de comprimento. Existem casos registrados de ataques a humanos feitos por esta espécie. O tubarão-martelo é uma das espécies mais comuns, ocorrendo muitas vezes em grandes cardumes em águas pouco profundas. Ninguém sabe por que sua cabeça evoluiu para este curioso formato. Para alguns biólogos, o formato de martelo lhes proporciona uma vantagem sensorial na localização de presas, enquanto outros acreditam que ajuda a manter o tubarão em estado de equilíbrio flutuante dentro da água. As barbatanas de tubarão-martelo constituem um manjar muito apreciado na Ásia Oriental, embora o corte de barbatanas de tubarões seja proibido em muitos países. O tubarão-baleia, Rhincodontypus, da ordem Orectolobiformes, é o maior peixe vivo já descoberto. O seu tamanho colossal e a grande boca o tornam facilmente reconhecível, podendo ser visto perto da superfície em muitas águas tropicais ou subtropicais do mundo inteiro. Os tubarões-baleia alimentam-se principalmente de plâncton, embora também comam regularmente cardumes de pequenos peixes e lulas. Ao contrário dos tubarões-frade, que simplesmente filtram enormes quantidades de água enquanto nadam, os tubarões-baleia sugam ativamente as suas presas antes de filtrá-las com eficácia. Já foram observados alimentando-se em grupos em lugares com grande concentração de determinados tipos de alimento. Aparecem regularmente nos mesmos locais e em determinadas épocas do ano, provavelmente para aproveitar certos acontecimentos, como a desova dos corais e o florescimento regular de plâncton. Por esta razão, tornaram-se o centro de uma grande indústria de ecoturismo em algumas partes do mundo, principalmente na costa ocidental da Austrália, onde os mergulhadores fazem fila para ter a oportunidade de nadar junto com estas dóceis criaturas. Tubarões-duende podem crescer até 5,4 metros e chegar a pesar mais de 200 kg. Eles têm o corpo semifusiforme. Ao contrário dos outros tubarões, as barbatanas do tubarão-goblin não são apontadas e, em vez disso, elas são baixas e arredondadas e ele tem as barbatanas anais e pélvicas significativamente maiores do que as barbatanas dorsais. Sua cauda heterocercal é semelhante à cauda do tubarão debulhador, com o lobo superior mais longo proporcionalmente do que o dos outros tubarões. Além disso, a cauda do tubarão-duende carece de um lobo ventral. A coloração rosa, único entre eles, é devido aos vasos sanguíneos debaixo de uma pele semi-transparente, que infeta com facilidade, causando a coloração. As barbatanas têm uma aparência azulada. Tubarões-duende carecem de uma membrana nictitante. Os dentes da frente são longos e lisos, enquanto os dentes traseiros são adaptados para esmagar seu alimento. Até 25% do peso do tubarão-duende pode ser o seu fígado. Isto é semelhante a outros tubarões, como o tubarão-frade e o tubarão-cobra, contribui para o dinamismo do tubarão, que, como todos os tubarões, carecem de uma bexiga natatória. O tubarão-tigre, Galeocerdo cuvier, é um tubarão da família dos cacharrinídeos de águas tropicais e subtropicais, encontrado em diferentes ambientes e comum no nordeste do Brasil. Chega a medir até 6 metros de comprimento, possuindo corpo robusto, cabeça larga achatada, focinho curto e arredondado, nadadeira caudal pontuda, dorso variando de cinza escuro a cinza amarronzado com manchas escuras verticais. Seus dentes possuem a forma triangular de um abridor de latas, o que o permite cortar ossos, carne e até cascos de tartaruga com maior facilidade. É agressivo, porém é um tubarão que possui uma grande curiosidade com mergulhadores, quase nunca os atacando. Sua pesca comercial é realizada com espinhel e rede pesada. O seu nome provém das ciscas pretas que apresenta ao longo das costas, que vão desaparecendo à medida que o tubarão envelhece.
Cachalodontus cacharias Linneu, 1758, conhecido pelo nome comum de tubarão branco, é uma espécie de tubarão laniforme, sendo o peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade. Um tubarão branco pode atingir 7,51 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Essa espécie vive no meio do oceano e principalmente nas águas costeiras de todos os oceanos, desde que haja populações adequadas das suas presas, em particular pinípedes. Essa espécie é a única que sobrevive, na atualidade, do gênero Cachalodontus. Os dentes são em muitos aspectos similares aos do tubarão branco atual, Cachalodontus cacharias, mas com um tamanho que pode superar os 17 centímetros de comprimento. 2. Pelo que se pode considerar a existência de um estreito parentesco entre as espécies. No entanto, alguns investigadores opinam que as similitudes entre os dentes de ambos os animais são produto de um processo de evolução convergente. Por causa de seus grandes dentes que o nomearam megalodonte, que significa dente enorme. 3. O tamanho desta criatura era entre 15 e 20 metros, com um peso que podia chegar a 50 toneladas. O megalodonte era 3 vezes maior que o tubarão branco atual. As primeiras reconstituições, com comprimentos que podiam chegar aos 10 metros, consideram-se de maneira geral como pouco precisas. Em 1995, foi feita uma proposta para mover a espécie para um novo gênero, Cacharocles. Esta questão ainda não está de todo resolvida. Muitos paleontólogos inclinam-se para o nome de Cacharocles, enquanto que outros, sobretudo especialistas em biologia marinha, mantêm a conexão com o tubarão branco e incluem ambos os animais no gênero Cachalodontus. Os defensores de Cacharocles opinam que o ancestral mais provável do megalodonte foi a espécie Otodus obliquus, do Eoceno, enquanto o tubarão branco descenderia da espécie Eisurus astalis. Existe a teoria de que os megalodontes adultos se alimentavam de baleias e que se extinguiram quando os mares polares se tornaram demasiado frios para a sobrevivência dos tubarões, permitindo que as baleias pudessem estar a salvo deles durante o verão. O tubarão tapete, Eucrosorinus das Hipogon, é um tubarão pouco conhecido encontrados na plataforma continental e recifes. Provavelmente se alimenta de peixes de fundo e invertebrados, também conhecidos por comer peixes teleósteres noturna como Skillfish e Soldierfish, Holocentridae, e vassouras, Pemperidae. Ovovivíparo, pode morder em autodefesa ou quando confunde um humano com sua presa usual. Sua pele dura, por vezes, utilizado para couro. O comprimento máximo de 366 centímetros relatado para esta espécie é incerto. O tubarão cabeça chata, tubarão de cabeça chata, tubarão-touro ou tubarão do Zambeze é um tubarão da ordem Cachariniformes, que pode viver tanto em água salgada como doce. Atinge de 2,1 a 3,5 metros de comprimento. Sua coloração do dorso vai desde marrom a cinza escuro, com o ventre branco. Seus dentes possuem forma triangular, sendo que os da mandíbula inferior se parecem com pregos, que ajudam a segurar a presa, enquanto os dentes superiores, serrilhados, rasgam a carne, e por isso causam grandes estragos em pessoas quando atacadas pelo tubarão, que tem o hábito de chacoalhar a cabeça, como outras espécies, o que aumenta o ferimento. Nome científico: Prionace glauca. Ordem: Cachariniformes. Os tubarões azuis blue sharks estão entre os mais comuns e bem distribuídos, sendo normalmente vistos no alto mar e, em certas ocasiões, em águas costeiras. Eles são famosos pela sua capacidade migratória. Há registros de alguns exemplares que nadaram milhares de quilômetros entre dois continentes em apenas alguns meses. Os tubarões azuis são peixes de pesca esportiva, muito popular e alvos de muitos pescadores. Mas a verdadeira ameaça a eles vem dos barcos de pesca comercial, que podem apanhar cerca de 20 milhões de tubarões azuis por ano, muitas vezes através das redes utilizadas para pescar outras espécies.
Grande parte das barbatanas utilizadas nas famosas sopas de barbatanas vem desta espécie. Tamanho máximo: 3,8 metros. Distribuição: águas tropicais e temperadas do mundo inteiro, principalmente em mar aberto.